Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos dar continuidade então na leitura das cartas. Agora nós vamos entrar no livro de Tiago, né? E vamos aqui falar algumas características bem rápidas do livro de Tiago. Tiago aqui é considerado por alguns irmão do nosso Salvador, outros o consideram como filho de Zebedeu, né? Essas características se dá que Tiago só veio a ser um discípulo verdadeiro após a crucifixão do nosso mestre. Esta carta foi escrita aos hebreus também, tá? Tem que deixar muito claro isso, independente de qual Tiago que seja, mas foi escrita aos hebreus, tá bom? Vamos lá. Dito isto, lembrando que o foco é, em algum momento Tiago vai orientar as pessoas a construírem templo, ficar dentro dele, se tornarem templos centristas. Em algum momento Tiago vai dizer isso, vai dar essa orientação? Vamos ver. Vamos lá. Tiago capítulo 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. A prova de que foi para os hebreus, né, para Israel. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condições humildes, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Bom, se Deus não pode tentar ninguém, então quem é que pode tentar? É o diabo. Vamos continuar lendo para ver o que Tiago diz. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, quem é que tenta a nós mesmos? São as nossas convicções, os nossos desejos. E isso é que nos tira, às vezes, do caminho razoável, de bom senso, de amor ao nosso semelhante. E não o diabo. Então, verso 15. A cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Bom, qual palavra aqui que Tiago deve estar se referindo? Está falando, será que é da lei de Moisés, dos preceitos de Moisés, dos preceitos do templo? Vamos ver. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, veja que Paulo falava de uma lei que nada aperfeiçoava. Lembra disso? Tiago está falando de uma lei perfeita. Então não está falando da lei de Moisés aqui, tá certo? Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, olha só,
Lei perfeita que traz liberdade. Vocês vão conhecer a liberdade, nós vamos conhecer a liberdade, nós vamos conhecer a verdade e essa verdade vai nos libertar. Então, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Qual lei de liberdade? Amem-se uns aos outros como o Cristo nos amou e o mundo nos conhecerá como seus discípulos. Saindo daquela prisão dos dogmas, da onde? Do templo, debaixo da autoridade dos líderes religiosos. Tá certo? 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada, bom, vamos parar um minutinho aqui. Então a religião que Deus aceita pura e imaculada é a religião do Adventismo, dos Testemunhos de Jeová, dos católicos, dos assembleianos, dos congregacionalistas, dos batistas. São desses? Vamos ver. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, amor ao nosso semelhante, e das viúvas em suas dificuldades, amor ao nosso semelhante, e não se deixar corromper pelo mundo. Se eu me deixo corromper, a quem eu estou fazendo mal? Ao poste? A uma árvore? Ao Criador? Não, ao meu semelhante. Tá certo? Então vamos lá. Então terminamos aqui o capítulo 1 do livro de Tiago e não vimos Tiago pedindo para que alguém se tornasse templocentrista. Tá certo? Vamos lá. Tiago capítulo 2. Vamos a ele. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Deixa eu só parar um minutinho aqui. Não se esqueçam que quando o Tiago está falando, suponham que vocês estejam reunidos onde? Dentro de uma igreja? Não. Estão reunidos em algum lugar falando de qualquer coisa, até sobre as coisas do Criador. Tá certo? Isso não dá base para dizer que Tiago está dando alguma autoridade para se construir templo e ficar dentro dele, tá bom? Vamos ler novamente. Suponho que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique de pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com os critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre, estão deixando de amar o seu semelhante. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz, vamos ver lá o que Tiago está mencionando aqui. Ame o seu próximo como a si mesmo. Estão agindo corretamente. Está dizendo o seguinte, vocês que querem seguir a lei de Moisés e vocês querem obedecer o que está escrito lá, ame-se, ame o seu próximo como a si mesmo, vocês estarão agindo corretamente. Está tudo certo. A hora que ele continua falando, vamos ver porque os guardadores de lei, né, os legalistas, trazem Tiago aqui à luz para dizer, olha, Tiago está dando ênfase para os 10 mandamentos. Olha só o que ele diz no verso seguinte. Mas, se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo o pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-lo inteiramente. Veja que essa é a lei de Moisés. Tiago está dizendo o seguinte, olha, vocês que estão fazendo, né, diferença entre pobre e rico, veja, se vocês querem guardar
o que está na escritura de Moisés, ame o seu próximo como a ti mesmo, vocês estão fazendo legal. Porém, se vocês estão agindo com favoritismo, vocês estão perdidos. Porque na lei que está dizendo vamos ler aqui, pois quem obedece toda a lei, mas tropeça apenas em um ponto, está perdido porque quebrou ela inteiramente. Com o Cristo não é assim. Cristo nos livrou desta lei que só nos condena. Tá certo? Então veja que Tiago não está dando ênfase para a lei. Ele está fazendo uma crítica pesada. Se vocês amam o seu próximo como a ti mesmo, legal. Mas se você quebrar um ponto da lei, vocês estão perdidos. Pois, agora ele continua. Aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Por que Tiago não disse assim? Mas Deus, quando disse... Não, veja que ele está falando assim, pois aquele que disse... Não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, tornou-se transgressor de toda a lei. Veja como era difícil. É isso que Tiago está tentando falar para os hebreus, lá para os israelitas que queriam continuar ainda na lei e querer ser discípulo do Cristo. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Então, de que obra que Tiago está falando aqui? Ele está falando de guardar o sábado, de ir para templo, fazer parte de escola dominical, fazer parte desse sistema religioso? Não. A obra aqui é o amor ao semelhante. Está dizendo o seguinte, olha, vocês aí, os israelitas, se vocês estão dizendo que tem fé, mas não está ajudando a quem necessita, e está dizendo, olha, vá em paz, irmão, vá em paz, e não dá o que comer, o que vestir, aí ele vai continuar dizendo a conclusão desse raciocínio. Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimenta-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Qual obra? Ajudar o seu semelhante. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Terminamos aqui o capítulo 2, né? E não vimos Tiago pedindo para que as pessoas sejam templocentristas. Só quero abrir um parênteses aqui. A nossa salvação é através da graça, tá certo? A graça, já foi nos dada a salvação. O que nós estamos lendo desde os evangelhos até aqui é que se nós cremos no Cristo o ressuscitado, nós nos apoderamos da graça. Só que o Cristo deixou um mandamento para nós. Ame-se uns aos outros como eu vos amei. Ele não falou simplesmente para crer em Cristo e não fazer nada. É disso que Tiago está falando, tá? Não vão se confundir com os ensinamentos do teu líder religioso. Que o teu líder religioso vai falar um monte de coisa. Vai falar de dízimo, de oferta, de pacto, de se lançar, de frequência de templo, isso e aquilo. Mas não é isso. Você leu aqui do que Tiago estava falando, tá certo? Vamos lá, capítulo 3. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles não
eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora não sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma forma procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce? Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês vamos ler de novo. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, pois pacífica. Vamos ler de novo. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Terminamos aqui o capítulo 3 de Tiago, e nada de Tiago pedir para as pessoas construírem templo, serem líderes religiosos e terem membros dentro dos seus templos. Vamos lá, capítulo 4 do livro de Tiago. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser inimigo do mundo, faz inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois, quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então o que é pecado? É eu não guardar o sábado? É eu não ir para o templo? Eu não ser dizimista? Não, é fazer o bem. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Terminamos o capítulo 4, nós vamos ler o capítulo 5 para encerrar o livro de Tiago, que é um livro curto. E não vimos Tiago pedindo de maneira alguma para alguém construir templo e ficar enfiado dentro dele, praticando todas aquelas coisas que você já sabe. Vamos lá, Tiago capítulo 5.
Ouçam agora vocês, ricos. Chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a pedra de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Deixa eu parar só um minutinho aqui. Veja que tanto Paulo quanto Tiago, eles fazem menção positiva dos profetas, porque os profetas, sim, praticavam a lei do Criador que o nosso Salvador veio trazer à tona para eles. Eles não falam dos sacerdotes, dos líderes religiosos de uma maneira positiva, mas os profetas, sim, sempre. Verso 11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros, os homens de boa fama. Você já sabe, né? Da onde? Da comunidade aí das pessoas que agora estão na doutrina do Cristo, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, alguém ou trouxer de volta, vamos ler de novo, para dar sentido. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém ou trouxer de volta, lembre-se disto. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Meus queridos, terminamos aqui a carta que Tiago escreveu aos Hebreus e não vimos em nenhum momento Tiago pedindo para essas pessoas se tornarem o quê? Templocentrista. Tá certo? Legal que você veio até aqui e a próxima carta que nós vamos ler é a primeira carta de Pedro. Tá certo? Um abraço e até lá.